aqui o filho valoriza, aqui nesse versículo 12, o que o filho está valorizando? Presta atenção, aqui o filho valoriza apenas os bens. Mas para o pai, o desejo do filho foi como arrancar um pedaço da sua própria vida. Porque o filho estava pedindo: pai, eu quero meus bens. Eu quero parte da herança, eu quero a usia, o bem. Aí sabe o que o pai pega? O pai pega e divide os bens. Sabe qual é o bem? A bios, ele pega e divide a sua vida, ele dá a sua vida. O pai começa a dar a vida dele. O pai não pega os bens, vê quanto tem de terra, começa a dividir. Não, aqui o sentimento do pai é como se ele estivesse arrancando, não dando um pedaço de terra, mas é como se ele estivesse arrancando um pedaço da sua própria vida. Deixa eu te falar uma coisa no nome de Jesus. No nome de Jesus. A graça de Deus, preste atenção. A graça de Deus, ela começa quando sim, Ele nos permite usar da nossa liberdade. Às vezes a gente acha que a graça de Deus é só quando Ele não permite que Ele nos deixe sair por aí. Não. A graça de Deus, ela começa quando Ele nos permite usar a nossa liberdade. Mesmo a gente sabendo que isso custará caro. O pai sabia. O pai sabia, Lucas. O pai sabia que iria custar caro deixar com que o filho dele fosse. Mas é aí que começa a graça. Porque a graça, ela te dá o poder de escolha. Mas Deus, Ele derrama a graça por escolha dele. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Prova disso é que no versículo 13, o filho mais novo não foi pródigo. A gente examinando o texto, o filho mais novo não foi pródigo. Ele não foi esbanjador. E olha só o que está escrito no versículo 13. Aqui, algumas versões, aqui está na King James, pode mudar a versão? Bota na NVI ou na ARA, por favor. Cadê? Passa. Passa. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente, ou seja, agindo de forma dissoluta. Aqui no versículo 13, o filho novo não foi pródigo, esbanjador. A palavra grega usada para uma vida dissoluta aqui é ásotos. Olha só como é que Lucas começa a descrever, começa a falar as palavras que Jesus falou. Aqui, ásotos, não é apenas de gastar dinheiro. A Lohane falou algo de manhã que testificou no meu coração. E ela usou justamente a mesma palavra em que os jovens lá fora no carnaval estão fazendo. Você lembra o que você falou, Lohane? Eles estavam se autodestruindo. Autodestruindo. Ou seja, ele não teve apenas uma vida dissoluta. O filho mais novo, ele não só gastou. O que ele fez? Ele se autodestruiu. Versículo 4, vamos caminhar, versículo 14, 15 e 16. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Versículo 14, 15 e 16. Vamos para o 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. 16. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui o texto vai nos mostrar, ele vai expressar as consequências dessa autodestruição. O texto começa a mostrar para a gente as consequências dessa autodestruição. Qual é a consequência de uma autodestruição? E a pergunta que eu te faço é: qual é as consequências que você tem vivido pela sua autodestruição ou pela autodestruição de alguém que você conhece? Aqui, esses versículos vão mostrar aonde pode chegar alguém que auto se destrói.
ele tem uma vida desordenada, dissoluta, e essa vida leva ele a um lugar, ao lugar de fome, ao lugar de opróbrio. E eu tenho algo para te falar no nome de Jesus nessa noite. Se você conhece alguém, manda uma mensagem para ele. Fala para ele, cara, não deixa a tua vida chegar a esse estágio para se voltar para Jesus. Não deixa a tua vida chegar a esse lugar de fome, de escassez, de opróbrio, de destruição, de devassidão. Para você se voltar para Jesus, você não precisa sofrer todos esses processos, porque existe um Pai que te ama e está disponível, basta só você reconhecer e voltar. É essa a mensagem que devemos levar. E nesses versículos 14, 15 e 16, mostra essas consequências de autodestruição. Só que no final de toda no início que a gente recolhe os bens e começa a viver da forma como a gente quer, é muito prazeroso. Mãe, vou falar para os jovens aqui. Mãe, eu quero ir na festa. Mãe, pai, poxa, deixa eu ir no bloquinho. Irmã, é maravilhoso. Eu estava conversando com uma jovem, há uns 2 dias atrás, minha prima. E eu falei para ela, é muito bacana o início. Mas se a gente não vigiar, o final é devastador. Por quê? Porque você vai para se divertir com sua amiga. Você vai para se divertir com seu amigo. Só que não existe pessoa influenciável. Não existe. Todos nós somos influenciados pelo ambiente que a gente habita. Se a gente se aproxima de Deus, tem um relacionamento com Deus, busca a Deus, o que acontece? A gente começa a viver o processo de santificação e a gente passa a ser mais parecido com Jesus. Da mesma forma, é o lado inverso. Aí a gente vive, aí eu vou dar um rolê, bloquinho, pá. Aí daqui a pouco, pastor, sabe o que está acontecendo? As coisas começam a se desordenar. Eu vejo um amigo beber, sabe o que me dá vontade? De beber também. Eu vejo um amigo, uma amiga beijar na boca, sabe qual é a minha vontade? Beijar na boca também, mas daqui a pouco eu estou alcoolizado. Meninas sofrem abuso. Meninos ficam alcoolizados, sofrem atentado, briga. Aí ao invés de você trazer paz para dentro da tua casa, quando você volta, você só traz perturbação, dor de cabeça. Uma vida no mundo não vale a pena. Eu estou falando para cada jovem aqui. Não vale a pena pagar esse preço. Alguém está falando para você aqui que viveu, que achou que estava tudo bem, mas que se perdeu no caminho. E você não precisa se perder no caminho para você aprender. A palavra de Deus diz que numa multidão de conselhos há o quê? Sabedoria, ouça. Não sou eu, Peterson, que está falando, não. É só você fazer uma estatística. Só você pegar as estatísticas. Quantas e quantas jovens vão sair do carnaval esse ano com uma doença sexualmente transmissível? Quantos e quantos jovens, adolescentes, vão sair do carnaval com um vício no álcool, com um vício na cocaína ou na maconha? Quantos e quantos jovens que vão morrer nesse carnaval? Misericórdia, Senhor. Você não faz parte dessa estatística, você não vai fazer parte dessas estatísticas, os seus filhos não vão fazer parte, os seus não vão fazer parte, porque o Senhor é por nós. Só que nós precisamos nos posicionar e entender aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está dizendo. Aí sabe o que acontece depois dessa autodestruição? A ficha cai. E o que aconteceu com o filho mais novo? A ficha caiu. Chega uma hora que a conta chega, né? Foi tão bom a conta, 2.000, eita Jesus, e agora? A conta chegou, o versículo 17 vai dizer, e caindo em si, eis ao tom é o tom. Não é simplesmente
se arrepender, ele caiu em si, ele olhou para si mesmo. O filho mais novo, ele olhou para si mesmo e viu, cara, que desgraça a minha vida. Ele não caiu em si, ele não acordou, ele olhou para si e viu, caramba, aonde eu me enfiei. Ele se percebe, olha lá, caindo em si disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? O versículo 17, ele se percebe, mas é interessante observar que o seu plano de voltar mostra que ele ainda não está pensando em termos de pagamento, ele está pensando ainda em termos de pagamento. Ele não está pensando em voltar a ter um relacionamento de pai e filho. Ele, olha, eu vou voltar, mas com o pensamento de pagar uma dívida. É o texto que está gritando, é o texto que está falando. Ele está pensando, ele ainda está pensando em termos de pagamento, ele não pensa em voltar para um relacionamento. Todas as vezes que você fosse a chegar a Jesus, não pensa em voltar para pagar alguma coisa. Volta para um relacionamento. Amém. O pai não precisa de nada teu, o pai não precisa de nada meu. Ele tem tudo. Não é ele que precisa de nós, ele não precisa dos nossos afazeres. Somos nós que somos dependentes e carentes da graça e da misericórdia dele. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Vamos ler o 18 e 19? E vamos frisar no versículo 20. Vamos lá. O que ele pensou? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele. Olha como o pai pensa nas coisas. Olha o que o pai está pensando ao nosso respeito. É extraordinária a forma como Deus nos olha. E eu queria que você se detivesse a isso. Vou me levantar, voltar para quem? Para o meu pai e dizer a ele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. O filho volta motivado por uma necessidade. Ele estava com fome. O filho voltou motivado por uma necessidade. Ele voltou não porque ele amava o seu pai, ele voltou porque ele estava com fome. Quantas e quantas vezes a gente se volta para o Senhor por uma necessidade, não porque nós amamos a Ele. Eu não vou falar nós, não, vou falar eu. Quantas e quantas vezes eu me cheguei ao Senhor por causa de uma necessidade. Só que o caminho para se chegar ao Senhor não é o caminho da necessidade. Por quê? Porque uma promessa já foi liberada no céu. Ele disse que supriria todas as nossas necessidades. Então, olha o que o filho faz. O filho volta motivado pela necessidade. Mas a beleza, pastor, do versículo 20, é que a graça antecipa o arrependimento. A graça antecipa o arrependimento. A graça se lança à frente. A graça não espera ouvir o arrependimento. A graça de Deus não espera ouvir teu arrependimento. A graça de Deus não espera ouvir o meu arrependimento. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A graça antecipa, olha a resposta do pai. Vamos observar o comportamento desse pai. Versículo 20. 3 pontos. Se encheu de compaixão, correu em sua direção e lançou-se ao pescoço e beijou. 3 verbos. Se encher, verbo encher, correr e beijar. O primeiro, eu quero frisar para você se encher de compaixão. Movido por compaixão, ele fez o quê? Correu, abraçou
o fortemente e eternamente o beijou. Deus te trouxe aqui para conhecer o coração do Pai mais um pouquinho. Deus me levou até esse texto porque eu precisava conhecer o coração do Pai. O Pai se encheu de compaixão. O Pai correu em sua direção. E o Pai lançou-se ao pescoço e o beijou. O que acontece aqui? Ao ver o filho vindo longe, o que acontece? Ele se enche de compaixão. Só que o termo grego aqui usado é esplanquinista. O que isso significa? Que palavra doida é essa? Essa compaixão, quando o pai olha de longe e vê o seu filho voltar, ele estremece os seus órgãos. Ele sacode as suas entranhas. Sabe quando você está naquela expectativa e esperando por ver algo que você tanto ama e uma longa data você já vinha esperando por aquilo e você fica naquela incerteza se você veria aquilo de novo? E quando você vê aquilo, borbulha dentro de você e te traz essa sensação. É isso que o pai sentiu quando viu o seu filho vindo. As suas entranhas se sacudiram, ou seja, não era apenas um sentimento superficial. O pai sentiu uma dor visceral. Imagina você ter a notícia que teu filho sumiu, que tua filha sumiu, e ninguém sabe do paradeiro dela. Ninguém sabe aonde ela está, onde ela se encontra, ela já está 2 dias perdida. Já vai para o 3º dia, as autoridades estão procurando, os bombeiros estão procurando e não estão achando. E aí você vê de longe o teu filho chegando sem ninguém te dar notícia. Você imagina o coração desse pai vendo um filho voltar. É assim que o Senhor se sente todas as vezes que Ele vê um filho se aproximando. Aleluia. Eu não sei para quem que eu estou falando, gente. Aleluia. Eu não sei para quem que eu estou falando. Mas existe um pai que está com essas entranhas se estremecendo dentro. Sacudindo o seu interior, vendo pessoas voltarem. Nós vemos aqui o pai também correndo. O texto afirma que o pai, o quê? Vamos lá. Correu. Correr, no grego, a palavra usada aqui é agemon. Preste atenção nessa atitude desse pai. Nós vemos aqui o pai correndo. Para um judeu idoso, correr era agemon. Era vergonhoso. Essa corrida aqui, por compaixão correu. Foi uma corrida vergonhosa. Por quê? Porque um idoso judeu, quando ele corria, exigia levantar a sua túnica e mostrar suas pernas. E o que isso significa? O pai começa aqui a assumir a vergonha. Presta atenção. O pai aqui, ele está assumindo, ele correndo, ele não está andando. Ele não vai andando rapidamente, ele corre. Ele corre em direção ao filho. Ele levanta, ele não se importa com a sua túnica levantada, ele não se importa em mostrar a perna. O pai aqui assume a vergonha para proteger o filho. Por quê? Porque se o filho chegasse e todo aquele povoado soubesse que o filho havia gastado a sua herança com os gentios, ele tomaria uma surra. O pai assume a vergonha que era nossa.
Na cruz do Calvário foi assim, ele assumiu a vergonha que era minha. Aqui o texto também vai dizer que o pai o beijou. Beijar no grego é filesen. Gente, isso aqui é pesquisa, não é nada eu que tirei do nada, pesquisei lá na internet. Fui fazer exegese do texto, pesquisei. Mas aqui, beijar é filesen. Só que existe um prefixo antes da palavra. Prefixo katá. Que significa, esse prefixo dá o sentido de intensidade. Primeiro ele sente compaixão, ele vibra dentro dele ao ver o filho. Depois ele corre mostrando as suas vestes, levantando as suas vestes e mostrando a sua vergonha. E ele pula no filho e o beija com muita intensidade. Ei, a graça de Deus nos abraça. A graça de Deus nos beija no nosso pior estado. Ele tinha acabado de vir de uma pocilga. Ele tinha acabado de vir de onde? Ele tinha acabado de sair de um chiqueiro. Não importa o tamanho da sujeira que você saiu ou entrou. Sempre vai existir um pai na tua direção, cheio de compaixão, correndo, tirando a vergonha que era tua e tomando a vergonha para ele. Aleluia. Louvado o teu nome, Jesus. Preste atenção. A graça aqui antecipou o arrependimento. Ele não esperou, pastor Diogo. Ele não esperou o filho chegar e falar, e olha, eu vou ver o que está acontecendo primeiro, eu vou ver como é que está o teu comportamento daqui para lá, para depois ver o que eu faço contigo. Mas a graça antecipa, a graça de Jesus antecipa o nosso arrependimento. Aleluia. A graça antecipou o arrependimento e, como consequência disso, trouxe restauração para a vida do filho mais novo. A graça do Senhor se antecipa e traz sempre restauração à vida dos seus filhos. O desejo do coração de Deus é sempre restaurar a vida dos seus filhos. Seja no campo, seja na pocilga, no chiqueiro, o Senhor está sempre disposto a restaurar a vida dos seus filhos. O desejo do coração do pai é sempre e vai ser sempre trazer restauração. Prova disso é: tragam a melhor roupa, versículo 22. Tragam a melhor roupa. Só que aqui, versículo 22, essa palavra aqui, disse, tá vendo? O pai disse aos seus servos. Não é disse, é tassis. Ele gritou em alta voz. Ele deu um berro. Por favor, tragam a melhor roupa. Mas não é a melhor roupa, tragam a melhor roupa. Não é uma roupa qualquer. Ele falou, traga o estolen. Traga o estolen. O que é o estolen? Estolen é a túnica principal. Eu não quero que você me traga uma roupa que você vive no dia a dia. Eu não quero que você me traga uma roupa eu não quero, meus servos, que vocês tragam roupas que eles vão confundir, que ele vai se confundir com outras pessoas. Eu quero que você traga a minha túnica, a túnica principal. O que eu tenho de melhor para vestir, eu quero que você traga e vista ele. Só que ele pediu para trazer mais duas coisas. O quê? Fazer mais duas coisas. Além da túnica principal, trazer o anel e as sandálias. Quando o pai grita, essa palavra tassis é imediatamente, é no sentido imediato. Olha, eu quero que... Não é depois. Eu não quero que traga se vocês puderem. O que o pai está gritando é, eu quero que traga o melhor é agora.
Deus tem o melhor para nós agora, na tua restauração, na restauração da vida da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, daquele que você tem orado porque está fora. O Senhor tem o melhor agora. Anel de sinete, esse anel que ele manda trazer, não é um anel qualquer. Não é nem uma aliança de casamento. O que ele manda trazer é um anel de sinete. Esse anel no dedo, era como se ele servia como um cartão de crédito hoje. Cartão black? Como é, pastor Diego? Um cartão black. Entendeu? Esse anel servia para quê? Comprar, vender. Esse anel era assinatura. Esse anel era, entre aspas, o cartão. Alguns estudiosos dizem que era um cartão de crédito da época. Tem mais 25 minutos, pastor. E tem mais umas 40 folhas aqui. Vocês estão comigo? Amém? Vamos caminhar, vamos entender essa palavra no nome de Jesus? Esse anel, gente, era o cartão de crédito da época. Lucas, quando o pai manda trazer o anel de sinete, o pai não estava simplesmente dando uma honra ao filho. O pai estava devolvendo ao filho a autoridade de assinar em nome da família. O pai começa a devolver ao filho uma autoridade que ele não tinha. Essa autoridade, ela não vem por aquilo que a gente faz. Essa autoridade não vem porque eu prego bem, ou eu falo bem, ou eu toco bem, ou eu canto, ou sirvo no ministério bem. Essa autoridade vem única e exclusivamente do céu. Amém. Vocês estão comigo? Amém. E depois, ele pede para que seja colocado no filho mais novo, sandália. A gente está falando do pai, gente. Esquece os filhos. Olha como o pai se comporta. Os escravos andavam como? Descalço. Aqui o pai estava proibindo o filho de se sentir um empregado. Meu amigo, você está voltando, eu estou me antecipando, eu não deixei nem você falar. Eu não quero nem saber o que aconteceu. O que eu quero é que você seja distinguido dos escravos. Porque eu não fiz escravo, eu fiz filho. Deus não nos criou escravos, Deus nos fez filhos. E era isso que o pai queria transmitir, não só para o filho que estava chegando, mas para todos os que estavam vendo. Versículo 23 e 24. Vamos lá. Tragam o quê? Novilho, gordo e matem. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Isso aqui não é morrer simplesmente e voltar à vida. Ele não estava no estágio de pobreza, sabe, de pobre somente. O termo usado para a palavra morto aqui é como se ele estivesse ressuscitado. Ele tinha morrido espiritualmente. Ou seja, meu filho voltou à vida. Ele não voltou à vida porque ele recebeu os bens, mas ele voltou à vida porque ele foi ressuscitado. Nós servimos a um Deus que ressuscita. Jesus falou o quê? Para a irmã de Lázaro: meu irmão está morto, está cheirando mal. Já fazem quantos dias? 4 dias. Já não tem mais jeito. Meu filho, não tem mais jeito. Me formar na faculdade? Está fedendo. Já cheira mal. Ser bênção no ministério? Já não quero mais. Isso não é paz para mim. Mulher, eu sou, Jesus falou para aquela mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. A alegria do pai, no versículo 23 e 24, é porque o filho dele havia ressuscitado, não é porque o filho dele estava cheio de vida.
o filho, ele não reencontra. É engraçado, o texto ele tem uma jogada sensacional, porque ele usa o verbo na voz passiva. Na voz passiva. Ele não achou. Ele foi achado. Ele não achou nada. Ele não achou o caminho de volta. O filho mais novo, ele não acha o caminho de volta. Ele foi achado por alguém. E serei achado. E serei achado. O Senhor, ele tem buscado. Quando ele fala a mulher samaritana, ele fala o quê? Que ele estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. É isso que o Senhor está fazendo. É isso que o Pai fez. Ele foi à procura. O filho mais novo, ele não reencontrou o caminho, ele foi achado, ele foi encontrado. E o foco aqui não está ligado na perícia do filho de voltar. Tipo assim, eu vou voltar. O texto aqui não está dizendo que o filho voltou, que ele foi achado, tá vendo? Ele estava perdido e voltou. Não, aqui o texto foca na busca do pai. O foco está na busca do pai. É o pai que foi buscar, ele foi achado. Se você tem um chamado, se alguém que você conhece, que você tem orado, tem um chamado, você pode ter certeza que o Senhor vai encontrar essa pessoa. Só continua orando. Só continua orando, não para, não para de orar. Não para de buscar. Porque quem vai encontrar vai ser o Senhor. E o Senhor vai resgatar com mão forte. Tirar, como Ele tirou Davi, daquele charco de lodo, daquele tremedal de lama. Esse é o coração do nosso Pai. Ele vai sempre focar em buscar. Mas Peterson, e o filho? Você só falou do filho mais novo e a relação com o pai. Prometo que estou terminando, falta só 6 folhas, mentira, 3. Vocês estão entendendo, gente? Amém? O foco aqui estava na busca do pai pelo filho mais novo. Mas beleza, e o filho mais velho? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado, e o filho mais velho? Cadê? Hã? Está perdido, pastor? Mas tem alguém que vai encontrar eles, né? Tem alguém que vai encontrar eles. Fala, está perdido? Vai ser encontrado. Vira para a pessoa do teu lado e fala, tem alguma coisa perdida aí? Vai ser encontrado no nome de Jesus. Leitura do 25 ao 28. Vamos lá. 25 ao 28. 25 ao 28. Enquanto isso, onde estava o primogênito? Estava em agro, no campo. Quando se aproximou da casa, Oikos ouviu a música e a dança. E chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo aqui, hein? Que bagunça é essa? Que farra é essa? No versículo 27, um dos servos conta o que havia acontecido. Olha o versículo 27. O seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo. O novilho alimentado por grãos. Não era alimentado por qualquer coisa. Era alimentado por grãos. Porque o recebeu de volta são e salvo. No versículo 27, um dos servos conta o que havia acontecido. O filho mais velho, no versículo 28, passa o versículo 28. O filho mais velho se irrita. Olha, ele encheu-se de ira e não quis entrar. Ele não só se encheu de ira. Aquele encheu-se de ira ali é indignar-se. E aqui também, o verbo encher está na voz passiva. O que isso significa? Significa que ele foi tomado pela ira. Ele não se conteve, não porque ele quis.
ele não se conteve porque ele foi tomado, a ira tomou ele. Então, o sangue dele ferveu e ele foi tomado por essa ira. Mas em relação a isso, olha o posicionamento do pai. O filho, ele vai se sentir injustiçado pela graça, uma graça concedida ao irmão mais novo. Isso soou para ele, Berg, como uma ofensa. Isso soou para aquele filho como uma ofensa, não uma simples ofensa, uma ofensa contra a sua bondade. Uma ofensa contra a sua bondade. Às vezes a gente se acha, olhando para o filho mais velho, a gente começa a observar e começa a tirar algumas aplicações. Às vezes a gente, dentro da casa de Deus, se acha como os fariseus e os escribas. Eu sou tão bom que Jesus, ele não pode ficar sentado com cobradores de impostos, que são os publicanos, e com os pecadores. Eu sei tanto de palavra, por que eu não ganho uma oportunidade? E aquele que não sabe tanto tem várias oportunidades. Tem filhos que se perdem na sua própria bondade. Se acham bons demais. Jesus, tu és bom. Mestre, tu és bom. O que Jesus fala? Bom é o Pai. E esse filho estava perdido. A gente fazendo um paralelo entre o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo, o que acontece com o filho mais novo? Ele é trazido para dentro. O pai vai e traz para dentro. O que acontece com o filho mais velho? O filho mais velho escolhe ficar fora. E qual é a posição do pai em relação ao filho mais novo? O pai sai para encontrar o rebelde aonde? Na estrada. Mas também sai. O papel do pai é sempre sair. É sempre ir ao encontro. O que o Senhor... Cara, a Bíblia é tremenda, cara. E a gente começa a conectar os textos. No Éden, o Senhor fez homem e mulher. E na viração dos dias, o que o Senhor fazia? Era Adão e Eva que ia até o Senhor? O que acontecia? O Senhor ia ao encontro deles. Na viração do dia, o Senhor ia ao encontro deles. Então o pai sai para encontrar o rebelde na estrada, mas também sai para encontrar o religioso no campo. Os dois são filhos, mas os dois não estão dentro, os dois estavam fora. O pai saiu e ele saiu para fazer uma coisa, suplicar. Eu não sei se você está na estrada ou no campo. Estão me chamando a atenção lá porque eu estou baixando o microfone, que eu não consigo dar vontade de sair pulando aqui. Eu não sei se você está na estrada ou no campo. Eu não sei se você se identifica com o filho mais velho ou com o filho mais novo. Mas Deus nunca vai medir esforço para nos encontrar. Deus nunca vai medir esforços para nos encontrar. Ele sempre vai nos trazer de volta para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Deus sempre vai nos trazer de volta para o lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído. Volta, se você está longe, volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Volta a fazer as primeiras coisas, não precisa fazer nada extraordinário. Nada extraordinário. Deus não está pedindo nada extraordinário para nós. A gente que tenta, com aquilo que a gente faz, mostrar para Deus que a gente pode dar alguma coisa em troca da sua benevolência. Versículo 29. Filho mais velho ainda possuído pela essa ira, ele faz uma afirmação. Eis que te sirvo. Ei, olha o que ele fala. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci as tuas ordens.
Eis que te sirvo há tantos anos. Esse servir aqui não é servir num relacionamento paternal de pai para filho, uma obediência. O que ele está falando para o pai? Pai, eu tenho sido escravo teu há tanto tempo. Ele demonstra aqui com sua atitude que ele não via o pai, não via a relação com o pai como uma filiação. Tem muitos filhos dentro que não têm visto a relação com o pai como uma filiação, mas como um cargo de serviço, um escravo. Deus não te trouxe para servir na PIB de Vargem Grande, com todo respeito. Deus não te trouxe para servir ao reino como escravo. Deus te trouxe para servir ao reino, fazendo parte dessa filiação. Todos irmãos e temos um pai. Ele demonstra com sua atitude que ele não viu o pai. Ele não via a relação com o pai como filiação, mas sim como escravidão. Olha o termo que é usado, doulos. A raiz, né, é servir como escravo. E no versículo 30, ele expressa claramente para o pai, bota o versículo 30. Ele expressa claramente para o pai a sua ruptura com o irmão. Ele não fala o meu irmão. Ele não fala o meu irmão. Ele fala o quê? Esse teu filho. Ele olha para o pai dele e fala, olha, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas. Matas o novilho, você vai, pai, você mata o novilho gordo e dá para ele. Quando ele se refere ao irmão mais novo aqui, ele não diz meu irmão. Estou indo para o final. Ele diz o quê? Este teu filho. Analisando esse texto, essa fala do filho mais velho, é claramente um desprezo. É como se ele estivesse desprezando a irmandade e automaticamente desprezando o irmão mais novo, ele despreza a paternidade. Todas as vezes que nós desprezamos um irmão mais novo, a gente está desprezando a paternidade de Deus. Você está entendendo o quanto que isso é forte, é sério? Todas as vezes que a gente despreza o nosso irmão mais novo, a gente despreza a nossa paternidade com Deus. Ele fala, ó, teu filho, não meu irmão. Ele desonra o pai ao desonrar o irmão. Ele vê o pecado do mais novo como uma prova de que ele mesmo é superior a tudo ali. Jesus estava falando para quem? Para os escribas e para os fariseus. Ele está falando para os fariseus e para os escribas, olha, vocês estão olhando para os gentios, você está olhando para os publicanos, para os cobradores de impostos, vocês não estão tendo misericórdia nenhuma. E ó, vocês estão no mesmo barco. Eles estão fora, eu estou indo resgatar. Vocês estão dentro e estão no campo ao invés de estar dentro da casa. Ao invés de estar dentro da festa. Ele menciona que o filho mais novo gastou tudo com pornai, com meretrizes, com prostituição. E se a gente for analisar todo o texto anterior de Lucas 15, em nenhum momento se havia dito isso antes. Sabe o que isso revela? A mente suja é daquele que é santo demais. O Senhor sabe, ó. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Repete comigo. Para todo comportamento de ódio, há uma resposta do céu. Para todo comportamento de ódio, há uma resposta do céu. Versículo 31. O Ministério de Louvor pode ir subindo. O pai disse: olha o que o pai disse.
há uma resposta no céu, amém? E essa resposta se chama amor, amém? O amor nos amou, amém? Só o amor de Deus quebra o legalismo. Só o amor de Deus quebra, derruba, aniquila o orgulho. O amor de Deus está aqui, e esse amor é Jesus. O filho desonra o pai. Mas qual é a resposta do pai? Amor. Nada além do amor. Meu filho. Ali, meu filho, ele não usa a palavra ruios. Não. Ele fala tecnon. Sabe o que isso significa? Ele está falando para um marmanjo: meu bebê, amor da vida do papai, minha criança. O que aquele pai está falando para o filho? Ele está expondo a sua doçura. Ele está, de uma forma com ternura, ele está falando meio que, tipo, dolorosamente: meu filho, amor da vida do pai, meu filhinho querido, tu sempre está comigo e tudo o que eu tenho é teu. O que você precisa? Fariseus, escribas, vocês têm tudo. Vocês sabem de tudo. São João sabe mais. Vocês entendem de tudo. Vocês sabem tudo, mas, amores da minha vida, deixa eu falar algo para vocês. Não precisa disso. Para terminar, o pai, no versículo 32, ele corrige essa linguagem. Que o filho fala: esse teu, filho mais velho fala: esse teu filho. E ele fala assim: este teu irmão. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus? Existe uma mesa, querido. O banquete está posto. Existe uma festa. O pai encerra a parábola com uma afirmação de necessidade. O pai encerra a parábola com uma afirmação de necessidade. O que o pai grita? E o pai está gritando nessa noite: é preciso alegrar e regozijar. O pai está dizendo aqui que a festa não é opcional. A festa aqui, esse banquete que foi preparado aqui não é opcional. Esse banquete que foi preparado aqui é necessário. A graça triunfou. Vou repetir. A graça triunfou. Eu não estou falando de filho. Eu estou falando de um pai de amor. Que de repente você tem sentido tanta falta. Deus está buscando por aqueles que querem um relacionamento com Ele. Não é sobre aquilo que a gente vai entregar no próximo culto. É sobre quem a gente vai amar e beijar antes de dormir. Filhinhos, o pai está aqui. Há uma túnica. Há uma túnica nova. Há um anel. A
sandálias para serem colocadas. Eu queria que você fizesse uma reflexão e saber aonde é que você se encontra. Ah, tem que resgatar fulano que está lá fora, tem que buscar por fulano que está assim, fulano está assado, mas e eu? Como é que eu estou? Como é que tem sido a minha jornada de fé? Como é que tem sido a minha vida? Ah, mas eu estou parecendo um publicano, eu estou parecendo um cobrador de impostos, eu estou parecendo um pecador, eu estou parecendo... alguém que banaliza a fé. A graça para você. O amor está aqui. O amor é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré está passeando nesse lugar. Oh, aleluia! Hoje não é noite de condenação. Hoje não é noite de condenação. Hoje não é noite de você sair daqui condenado. Hoje não é noite de você sair daqui condenada. Hoje é noite de restauração. Jesus está nesse lugar. Ah, Peterson, mas eu me sinto como esse fariseu. Eu me sinto como os escribas. Deixa eu te dizer uma coisa, tanto um lado quanto o outro está perdido, todos nós estamos perdidos sem Jesus. É tempo de voltar-se para Jesus. É tempo de se achegar ao Senhor. Nós vamos cantar uma música agora, e eu queria que você fechasse os seus olhos e você olhasse não para quem está do teu lado, ou para quem está no carnaval pulando. O Senhor vai ao encontro dele, vai correr, vai pular no pescoço, vai tomar a vergonha que ela dele, vai trazer para ele. Mas eu queria te chamar a atenção para você olhar para dentro de si. Eu também, quando estava meditando essa madrugada e hoje pela parte da tarde, também estava olhando para mim falando: ah, Deus, como eu preciso. Ah, Senhor, como eu preciso da tua graça. Ah, Senhor, como eu estou perdido, como eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Deus, me resgata todos os dias. Oh, Deus, não me deixa morrer, Pai, na pocilga, na lama. Vamos cantar no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.